Bom, eu vou terminar o presente simples aqui. Nós vamos fazer a forma interrogativa e nós vamos continuar assim detalhando e ao mesmo tempo sendo o mais rápido possível para que a pessoa possa ver rapidamente, entender e pronto, né? Então eu tenho aqui dois verbos chamados de verbo auxiliar, que é o verbo que eu uso para fazer pergunta. No caso desse aqui é o do, e desse lado aqui o does, né? Sempre o he, she, it, que eram os diferentes, que é chamado de terceira pessoa, né? Eu sempre tenho aquela parte de conjugar o verbo. Aqui, a única coisa que eu preciso para transformar isso daqui numa pergunta é apenas colocar o do na frente. Desse lado aqui nunca houve problema de conjugação de verbo, o work sempre ficou normal, não é? Então, eu coloco o do na frente, ponto de interrogação no final, e se transformou numa pergunta. Então eu tenho do I work, do you work, do we work, do they work. So, do you work at night? Você trabalha à noite, né? Do we work at night? Nós trabalhamos à noite. Então, observe que o do não tem tradução nenhuma, ele apenas tem a função de dizer que é uma pergunta feita no presente. Então, eu tenho do they work at night? Né? Eles trabalham à noite, né? Do you work at night? Então, quando você escuta esse do, você já sabe que a pergunta que é uma pergunta e que está sendo feita no presente, tá? Desse lado aqui tem aqueles famosos três lá, né? Que a grosso modo ele ou ela, he, ele, pessoa, she, ela, pessoa, e o it, ele ou ela para coisa, animal, objeto e assim por diante. É claro que sempre teve o problema de conjugação aqui, que eu tinha que colocar o S, às vezes ES, às vezes o IES, no caso aqui. Coloquei o does na frente, eu já satisfiz de novo aquela questão de conjugação com o ES aqui, então o verbo fica na forma original, né? Does he study every day? Does she study every day? Does it study every day? Esse it aqui para estudar, né? A não ser que fosse uma brincadeira com um animal, alguma coisa assim, né? Então eu tenho aqui Ana studies português, né? Eu vou passar direto para uma pergunta. Does Anna study English, né? A Ana estuda português, mas a Ana estuda inglês. Então, observe que o verbo estudar está de forma diferente aqui, porque aqui é afirmativa e aqui é interrogativa. Foi o does lá para frente, o verbo volta novamente para a forma original. Does Anna study English? Pode observar, ó, Ana estuda inglês, não tem função de tradução. A única função aqui, duas funções aqui que ele tem é indicar que é uma pergunta, né, no presente simples, e resolver a conjugação quando é ele ou ela. Dá uma explicaçãozinha aqui por cima aqui do chamado de resposta curta, que em inglês é short answer, né? Então, estou perguntando aqui se a Ana estuda inglês. Duas possibilidades, né? Aquela pergunta de confirmação, sim ou não, tá? Então tá, does Anna study English? Yes, she does. Por que eu faço isso? Então, eu estou dizendo aqui, claro, com uma afirmativa, sim, né? Quem é a Ana? Ela, né? Nós estamos fazendo o inverso agora. Ana é ela. Em vez de eu colocar o verbo estudar aqui novamente, conjugar o verbo com IES, colocar em inglês, eu uso o does lá na frente. Por quê? Aqui ele não tem tradução, mas aqui na resposta ele carrega todo o sentido que foi feito na pergunta. Does Anna study English? Yes, she does. Sim, ela estuda inglês. Se a pergunta fosse, does Anna study English every day at home? Ou at home every day, né? Yes, she does. Sim, ela estuda inglês em casa todo dia, ok? Então esse does aqui, ele carrega todo o sentido da pergunta, não importa o que foi feito aqui. Tá? Eu poderia até colocar does Patricia study English? Yes, she does. Does your mom study English? Sua mãe estuda inglês? Yes, she does. Tá bom? Se for negativa, no, she doesn't. É uma negativa, né? Ela não estuda, tá? A Ana.
Por que aqui fica doesn't? Porque tem que ser uma negativa com uma negativa. Se você colocar does, aí ficaria assim... a Ana estuda inglês? Não, ela estuda. Então, se ela não estuda, aí ele acaba virando a negativa aqui, ele acaba se transformando em doesn't. Então, a Ana estuda inglês? Não, ela não estuda inglês em casa todo dia. E assim por diante, ok? Chamado de resposta curta, justamente só para confirmar, porque eu não preciso reescrever toda a frase. Desse lado aqui, a mesma coisa, né? Do you study Italian? Você estuda italiano? Yes, I do. Sim, eu. Esse do aqui na frente não tem tradução, mas ele carrega todo o sentido da frase. Então, yes, I do. Sim, eu estudo italiano. Negativa, né? Não, eu não estudo italiano. Observe que fica sempre negativa com negativa. Toda vez vai seguir essa regra. Se a pergunta é feita com do, a resposta vai ser do ou don't. Se a pergunta é feita com does, a resposta sempre vai ser does ou doesn't. Tem que tomar cuidado. Uma afirmação te leva para uma afirmação. Uma negação te leva para uma negação. Se aqui fosse a pergunta fosse do they study Italian? Do they, né, aqui em cima. Eles estudam italiano? Yes, they do. Né? O sujeito ele muda conforme a pergunta. No, they don't. Tá? Do Peter and Anna study English? Né? O Peter e a Ana são eles. Aí tem que prestar atenção na substituição. Yes, they do. Tá? E aqui a negativa ficaria no, they don't. Tá? Do we study, né, se a pergunta fosse para nós mesmos, do we study English today? Nós estudamos inglês hoje? Yes, we do, não é? Substituiria aqui por we, porque a pergunta foi feita aqui por we também. No, we don't. Não, nós não estudamos inglês. Pode observar, ó, a pergunta foi feita com do, né? Perguntas diferentes e a resposta continuou sendo do ou don't, tá? Para todos os sujeitos, todos os sujeitos aqui, a resposta vai ser do ou don't. Todos os três sujeitos aqui, ele ou ela, a resposta vai ser does ou doesn't. Se você quer afirmar ou negar. É isso.